boa noite a todos novamente. E hoje nós vamos continuar com o estudo do nosso livro, Obreiros da Vida Eterna, sendo que hoje nós vamos para a segunda e última parte do nosso capítulo 13. Deixa eu colocar aqui, Bom, gente, vamos então iniciar o nosso estudo, né? O nosso aprendizado constante aí do nosso querido irmão André Luiz, com o livro Obreiros da Vida Eterna, e hoje a parte final, a parte 2 do capítulo 13, intitulado Companheiro Libertado, agradecendo sempre a oportunidade da nossa casa, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que me dá essa oportunidade de estar sempre estudando e aprendendo cada dia mais, cada dia que passa, uma lição, né? A lição é sempre diária. E como a gente costuma fazer nos nossos estudos, né? Nas lições que a gente aprende sempre com o André Luiz, eu estou falando um pouco mais devagar hoje, gente, para que o nosso irmão Edson possa assimilar, né? A gente sabe que o espírito está assimilando, mas o veículo físico também precisa, então eu estou falando um pouquinho mais devagar. Como eu faço sempre, todo início de estudo de capítulo, na realidade, é a parte final, vamos para o contexto do que a gente vai estudar hoje sobre o nosso irmão Dimas, o desencarne do nosso irmão Dimas, o processo desencarnatório. Só lembrando, rapidamente, na parte 1, que nós estudamos na lição passada, nós falamos sobre Dimas mesmo, né? A vida de Dimas, quem foi Dimas, onde ele nasceu. Nós podemos observar que ele, como todos os personagens de André Luiz, não são fictícios, são reais, e nós podemos constatar o trabalho a respeito do nosso irmão Dimas, do médium fabuloso que foi Dimas, e também estudamos um pouquinho sobre a parte do julgamento alheio, só para a gente lembrar. E, nesse contexto da parte final, nós vamos estudar agora, a partir de agora, como se dá o processo de desencarnação do ponto de vista espiritual, ou seja, nós vamos entender o passo a passo do desligamento. Lembrando, gente, que cada caso é um caso, né? No caso, nós estamos estudando o desencarne, o processo de desligamento do nosso irmão Dimas, que foi um médium que colaborou demais, ele está sendo auxiliado de uma forma, vamos dizer assim, entre aspas, diferenciada, exatamente por tudo que ele fez, por tudo do modo como ele colaborou. Então, ele está sendo, entre aspas, auxiliado de uma forma mais efetiva pela equipe espiritual. Veremos também os contratempos que dificultam o trabalho da equipe espiritual, que esses contratempos são causados por familiares encarnados do desencarnante, ou seja, é claro, a gente sabe disso, que é perfeitamente normal os membros da família, devido ao apego, né, que tem com aquele ente querido que está partindo, que partiu, é perfeitamente normal, e a espiritualidade entende isso, todo aquele clima de tristeza, né, de apego àquele familiar, muitas vezes é muita angústia, às vezes até sentimentos assim de falta de entendimento, de raiva até. Então, a espiritualidade, nesse caso,
nós vamos observar que essa equipe que faz todo esse trabalho de desencarnação, eles têm que fazer determinadas manobras, né? Determinados, vamos dizer assim, eles têm que pegar determinados atalhos para que eles possam levar adiante esse processo, né? Que é um passo a passo para esse desligamento do corpo físico. Então, eles têm que fazer determinadas manobras, nós vamos ver como isso se processa. André Luiz também nos ensina que há diferença entre morrer e desencarnar, e também nos mostra nesse capítulo, nessa parte final do capítulo, que o desligamento ele se inicia pelo plexo solar e termina no centro mental. Calma aí, né? Nossa, começou a complicar. Que trem que é esse agora, que apareceu negócio de plexo, negócio de centro? Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades. Nós vamos só relembrar um pouquinho, vamos entender o que é uma coisa, o que é outra. São a mesma coisa, plexo e centro? Vamos, né? A gente vai com calma. Claro que a gente não vai ficar entrando com muitos detalhes, porque ao longo de todo o nosso estudo, nós vamos voltar a falar disso mais vezes. Nós temos outros irmãos que também vão passar pelo mesmo processo desencarnatório. E nós aprenderemos que há 3 regiões orgânicas fundamentais nesse desligamento final: o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. E onde que se localizam esses centros? Né? Para que eles servem? Então, gente, bora aprender um pouquinho. Claro que a gente não vai esmiuçar a fundo, porque nós vamos voltar gradativamente em cada lição, nós vamos voltar nisso também. Vamos agora, então, observar sobre esses contratempos que a espiritualidade enfrenta para esse desenlace. Dentro do capítulo, né, dessa segunda parte do capítulo, nós temos alguns trechos interessantes. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. A esposa do médium mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Então, gente, aqui a gente pode observar nesses trechos retirados dessa segunda parte que a gente está estudando hoje, a gente pode observar que a espiritualidade, essa equipe espiritual, né, que desempenha esse papel, eles eles enfrentam esse tipo, já devem estar até acostumadíssimos, né, com esse tipo de coisa, ou seja, todo esse clima, essa psicosfera que se forma, né, dentro de um ambiente em que nós sabemos que é perfeitamente normal, né? Ninguém vai ficar pulando, rindo, brincando, enquanto um ente querido está lá em vias de desencarnar. É natural que haja um clima de tristeza pelos familiares. Então, essas energias,
elas são emanadas pelos familiares, seja a esposa, sejam os filhos, até os amigos, e isso dificulta o processo do desenlace pela equipe espiritual. Então, o que acontece? A equipe espiritual, ela vamos dizer assim, obrigada a realizar determinadas manobras para que possa levar à frente esse processo. Lá no fim do nosso estudo, nós vamos ver o que a espiritualidade faz para que esses focos de energia não boas, né, vamos dizer assim, sejam afastados para que eles possam continuar o trabalho até o fim. Aí, André Luiz nos coloca dois conceitos muito interessantes: o conceito de morte e de desencarnação. E aqui nós vamos observar esses dois conceitos, essas colocações, e vamos observar que, do ponto de vista espiritual, existe diferença. Quando eu digo nós, os espíritas, estamos muito acostumados a um vocabulário próprio que todos nós conhecemos. Um deles são as vicissitudes, né, que nós já falamos. E outro também muito famoso é a tal da desencarnação, não é verdade? É muito difícil a gente escutar de um espírita dizer assim, fulano morreu. Não. A gente diz assim, até porque é mais bonito, né? Mais chique. A gente fala, fulano desencarnou. Mas existe a diferença entre morte e desencarnação. Vamos aprender um pouquinho. Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias, ou dependendo, muito mais tempo, viu, gente? Isso aqui, depois nós vamos ver onde está, e também nós temos uma outra informação a esse respeito. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A primeira colocação nós vamos encontrar no livro de Richard Simonetti, Quem tem medo da morte, na página 44. E na segunda colocação está no Livro dos Espíritos, na questão 155. Então, a gente observa essas duas colocações, e isso é bem interessante, até porque a primeira colocação do Richard Simonetti, a gente pode até entender que quando ele define morte como a ausência da circulação e, consequentemente, da respiração também, não está totalmente errada essa colocação. 99% dos casos são as falhas no coração e, consequentemente, no pulmão, e aí se encerra a vida física, né? E 1% desses casos tem origem na morte cerebral, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós sabemos que, inclusive, nós temos no nosso grupo profissionais de saúde que até depois, se for o caso, pode até nos esclarecer mais sobre essa parte física, né, da morte mesmo. Mas eu achei muito interessante que, pesquisando sobre isso, na revista Super Interessante, tem um artigo intitulado A Morte Como Ela É. E é engraçado que eles fazem uma comparação bem legal. Eles fazem a comparação, eles fazem uma analogia sobre essa morte cerebral. Eles fazem uma analogia quando eles falam das grávidas, né, que são mantidas
ligadas, eles fazem a analogia da vida, do sistema coração-pulmão, a um computador, a um notebook, por exemplo. Ele é como a bateria. Esse sistema é como se fosse uma bateria de um computador. Essa bateria, enquanto ela está ligada, ela garante o funcionamento de todas as peças, tudo certinho, funcionando legal. Quando essa bateria descarrega, você pode continuar utilizando o seu computador, o seu notebook, se você ligar na tomada. E é essa analogia que eles fazem, bem interessante. Eles comparam as grávidas, né, quando acontece alguma coisa, que elas têm a morte cerebral, elas continuam sendo mantidas vivas por aparelhos até darem à luz. É bem interessante esse artigo, é super interessante. Mas vamos lá. E aí, os espíritos, eles nos relatam os mecanismos da desencarnação. Na realidade, em toda a literatura espírita, a gente vai encontrar isso via de regra, viu, via de regra, viu, gente? Porque, na realidade, essas características do processo desencarnatório, desse desligamento do perispírito, do corpo físico, cada caso é um caso, mas dentro de tudo que se apresenta na literatura espírita, observa-se um processo comum em quase todos os casos. Claro, como eu já falei, cada caso é um caso, vai depender das circunstâncias, das necessidades, do tipo de morte, mas, via de regra, se observa muito claramente 3 coisas em todo esse processo. Primeiro, a presença de espíritos. A criatura nunca está só. Ou seja, além da equipe espiritual que vai estar ali presente para realizar esse desligamento, é observado também a presença de outros espíritos benfeitores, que podem ser familiares ou não, que estão ali para ajudar no desligamento ou até para assistir, estão ali para, de alguma forma, prestigiar aquele que vai ser desligado, né? E também pode-se, em alguns casos, observar a presença de determinados espíritos, vamos dizer assim, não muito sublimados, que têm uma ligação direta ou indireta com o desencarnante e que pode causar alguns transtornos. Isso também é observado. Como item número 2, a equipe especializada, ou seja, gente, a desencarnação, ela é sempre realizada por uma equipe especializada, ela é feita por especialistas, ela é sempre operada. Lembra que a gente falou sobre isso? Que cada um tem uma tarefa, cada um desempenha uma tarefa, assim como aqui, né? Nós temos as nossas tarefas, nós temos o nosso trabalho que a gente se propõe a fazer, a mesma coisa lá, né? Na outra dimensão, no plano espiritual, é assim também. Então, o que acontece? Existem equipes especializadas para esse desligamento, para o passo a passo desse desligamento, que nós vamos mais adiante observar. E isso é fácil a gente até fazer uma analogia, por exemplo, quando há o nascimento, né, no plano físico, a gente observa que esse nascimento ele é amparado pelos profissionais da medicina, da enfermagem, né? Do mesmo modo, quando há o desencarne, também somos amparados por uma equipe especializada que faz o passo a passo. E um terceiro ponto observado é a visão panorâmica e retrospectiva. Tudo o que pensou e fez, ou seja, o espírito, quando ele é desligado, isso a gente encontra na literatura espírita de relatos, né, vários, inclusive no livro Céu e Inferno, essa visão panorâmica do espírito, né? Ele vê, vamos dizer assim, vê, entre aspas, 360 graus. E aí me vem
me vem a ideia muito clara na mente, além dessa visão panorâmica, também dessa retrospectiva. Me vem aquela ideia do telão, que agora não é nem mais 4K, já é mais K. Tem mais K nisso aí para poder a consciência abrir de forma que não tem como esconder nada, gente. Não tem jeito de esconder nada. O negócio é realmente bem interessante. E, rapidamente falando, eu tive uma experiência dessa, muitos anos atrás, sobre essa retrospectiva. Ela é real. Eu não desencarnei, óbvio, né? Mas ela é real. A sua vida passa em segundos, toda ela à frente dos seus olhos. É uma coisa assim muito impressionante. Mas isso é papo para outro momento. Vamos seguindo. Voltando aos nossos mecanismos da desencarnação, então, o que eu falei, existe vamos dizer assim, a espiritualidade nos colocou um padrão geral. André Luiz, nessa segunda parte, ele nos mostra esse padrão geral. O que acontece, gente? Vamos no passo a passo agora. Via de regra, isso, né, é via de regra. Lembrando, né, que cada caso é um caso. Primeira coisa que acontece, há o rompimento dos ligamentos perispiríticos na altura do ventre, ou seja, do abdômen, por meio de operações magnéticas, ou seja, a ação magnética, gente, na realidade, através de passes, visa atingir o centro vegetativo. O que é isso, Rita? Que trem louco é esse de centro vegetativo aparecendo essa hora? Gente, o centro vegetativo do corpo humano, ele é onde se concentra, é ele que regula as funções vitais do nosso corpo humano, através dos órgãos fundamentais, coração, bexiga, o nosso trato gastrointestinal. Então, ele é responsável, esse centro vegetativo, pelas manifestações fisiológicas do nosso corpo humano. Então, a primeira coisa que acontece, que a equipe providencia, é o rompimento desses ligamentos, ou seja, eles focam no centro vegetativo, para que haja, nesse momento, a atuação nesse centro. É bem interessante que André Luiz nos relata que, com essa providência, ele até usa a palavra moribundo, acho horrível essa palavra, mas, né, ele diz que, com essa providência, desse rompimento desse centro vegetativo, há vamos dizer assim, o moribundo, ele estica os membros inferiores, ou seja, vulgarmente falando, estica as canelas, vamos dizer assim, para a gente poder entender melhor, né? Então, aí o corpo começa a esfriar. Nós vamos ver isso mais para frente também. Segunda coisa que acontece, logo depois desse rompimento, é a atuação no centro emocional, que está situado no tórax. Gente, esse centro emocional é a região da manifestação dos desejos, da manifestação dos sentimentos. Então, na hora em que há a operação magnética, ou seja, a aplicação dos passes, nessa hora, nessa região, há vamos dizer assim, ocasiona um total desregulamento dos batimentos e das funções cardíacas. Aí o coração já começa a ficar totalmente descompassado e desregulado, quando esse centro emocional ele é trabalhado. E o 3, que é a operação no cérebro, ou seja, a espiritualidade atinge, nessa terceira fase,
o centro mental, que é a região muito importante, porque é a sede de recepção e transmissão dos impulsos, comandos e respostas dos espíritos. Gente, nessa hora em que atinge o centro mental, a atuação dos especialistas nesse ponto provoca os efeitos imediatos na respiração e vai conduzir a pessoa ao coma. Aí, nessa parte, a gente pode dizer: a morte aconteceu. Aconteceu a desencarnação? Ainda não. A morte do veículo físico ocorreu aí, nessa terceira fase. E aí, para que haja desencarnação, tem que acontecer o último passo, a última ação, que é o desatamento do principal laço fluídico espiritual, que mantém mais intimamente ligado o perispírito e o corpo físico. Esse laço fica também no sistema nervoso central, na parte posterior ao cérebro. Então, gente, quando acontece esse rompimento desse laço fluídico, aí sim a alma, o espírito está liberto. É a fase final. Aí pode-se dizer que efetivamente aconteceu a desencarnação. Mais adiante, quando a gente observar, a gente vai observar um filme muito interessante em que a gente vai poder observar tudo isso aí, tá? Mas, por agora, vamos lembrar que André Luiz, quando ele fala a respeito do processo de desencarnação e de desligamento, ele fala que esse processo se inicia, lembram disso? No plexo solar e termina no centro mental. Aí eu até levantei a questão, mas que trem é esse de plexo e de centro? É a mesma coisa? O que é isso? Então vamos começar a entender se é a mesma coisa, se não é, o que é. Vamos lá. Dentro desse processo, segundo os esclarecimentos de André Luiz, o plexo, ele é situado no corpo físico, gente. São os entrelaçamentos nervosos que formam uma verdadeira rede e que parte da área medular do sistema nervoso. E o centro vital, que são mais de um, né? São centros vitais, eles estão, assim como os plexos, eles estão localizados no perispírito. Então, o plexo está ligado ao corpo físico e o centro vital está ligado ao perispírito. Eles trabalham, tá? Os centros vitais trabalham em conjunto com os plexos. Eles são receptores e transmissores de energia espiritual. Vamos falar um pouquinho, só para a gente poder guardar da nossa caixinha de ferramenta. Lembra da caixinha de ferramenta, né? Que eu sempre falo que é importante a gente, cada vez que a gente estudar um pouquinho, a gente colocar uma ferramenta dentro da nossa caixa de ferramenta, que um dia a gente vai precisar dessa ferramenta. Não sei quando, mas vamos precisar. Vamos falar dos plexos. O que é plexo, gente? Vamos lá, colocar na caixa de ferramenta. Do latim plexus, são agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos do organismo humano. É sinônimo de encadeamento, entrelaçamento, de ramificações nervosas, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos. Isso aí, nossos irmãos que estão ligados à área da medicina podem falar mais para nós sobre isso. E André Luiz nos fala a respeito do plexo solar.
Onde está esse plexo? Ele está localizado atrás do estômago, gente. Olha ele aí. É o nosso plexo solar. Está localizada, tá vendo as ramificações, o entrelaçamento, né? Parece uma rede, tá vendo? Parece uma redinha. É bem interessante. Isso realmente está em nosso corpo físico. Vamos falar agora um pouquinho do centro vital. O centro vital está aqui. Nós não vamos entrar no mérito agora sobre os principais centros. Nós já falamos disso uma vez, num outro estudo anterior. Nós falamos do centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Hoje nós vamos aprender o que são os centros vitais ou centros de força. Então, vamos ver o que é isso. Vamos nos conceitos. André Luiz nos conceitua o centro vital, ele chama de centro vital, tem hora que ele chama de centro de força, tem hora que ele chama de centro perispirítico, e existe também uma outra denominação para o centro vital, também bastante conhecido, essa definição, esse conceito bastante conhecido nosso, que é chamado de chakras. Está errado, Rita, falar chakra. Não, não está errado. Chakra é uma palavra sânscrita que significa roda, círculo, disco. Essa palavra, essa palavra chakra, ela é velhíssima. Ela aparece nos Vedas. E o que é Vedas? O que são os Vedas? São os textos sagrados do hinduísmo. Então, tá vendo? Eles têm um formato mesmo cônico, um formato de discos. É bem interessante, eles estão localizados no perispírito. E também há uma terceira denominação, que é de Jung, ele se refere ao centro vital como centros de consciência. Então, gente, o importante é saber o seguinte, que esses centros vitais, eles estão localizados no perispírito. Esses centros vitais, eles trabalham intimamente ligados com os plexos, que nós já vimos que estão localizados no nosso corpo físico. E os centros vitais, eles são receptores e transmissores de energia espiritual, ou seja, eles captam, armazenam e distribuem a energia vital. Eles transformam a energia espiritual para que ela possa ser utilizada pelo nosso corpo físico. Jerônimo, nessa segunda parte, não, o instrutor Jerônimo, nessa segunda parte do capítulo que nós estamos estudando hoje, Jerônimo se refere a 3 centros vitais importantíssimos, que tem que ter uma observação, um cuidado muito especial nesse serviço de liberação da alma. Ele fala desses 3 centros importantes. Que centros vitais importantes onde eles estão localizados e quais são eles. Depois eu vou nos 3 centros. Primeiro vamos falar da localização desses centros vitais que nós estamos falando deles. Olha que interessante, no perispírito, vocês observem o formato cônico deles. Olha como é que é interessante. Eles trabalham ligados com os plexos, que estão no corpo físico. Vamos lá na localização dos centros vitais. Só a título, gente, de curiosidade para nós sabermos onde eles se localizam, porque nós não vamos focar no desempenho de cada um hoje. Isso hoje não nos interessa. Hoje nós estamos focando no processo, passo a passo, da desencarnação do nosso irmão Dimas. Então, vamos lá, olha.
O centro de força coronário, ele está no alto da cabeça, olha aqui, tá? O frontal, no lobo frontal, o laríngeo, na garganta, o cardíaco, no coração, o esplênico, no baço, o solar, que é o que André Luiz se refere, está localizado no estômago, e o genésico no baixo ventre. Então, isso é só a título de curiosidade para a gente entender como os dois trabalham. Olha lá, centro de força, que a gente já sabe que está localizado no perispírito, e o plexo correspondente, que a gente já sabe que está localizado no nosso veículo físico. Falando de mecanismos da desencarnação, nós temos uma colocação muito interessante. O esforço e abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperadores especializados aglutinam esforços no afã de desligarem, sem incidentes, o espírito eterno do aparelho físico terrestre. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, nos centros vegetativo, emocional e mental. Nosso lembretezinho, onde é que isso aí está? Na obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, no capítulo 34, que fala sobre a desencarnação. Vamos falar um pouquinho rapidamente desses 3 centros, dessas 3 regiões orgânicas fundamentais, que são centros vegetativo, emocional e mental, que são regiões orgânicas fundamentais para o processo de desligamento que a equipe espiritual utiliza. Então, nós temos o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. São as regiões orgânicas fundamentais. O centro vegetativo está ligado ao ventre, a sede das manifestações fisiológicas do centro vegetativo. O centro emocional está ligado ao tórax, é a zona dos sentimentos e desejos, nós já falamos sobre isso. E o centro mental, o mais importante, está situado no cérebro. Gente, se a gente procurar mais explicações sobre esses 3 centros, a importância deles, como é que eles, o que acontece, a gente não vai encontrar. Jerônimo, o Instituto Jerônimo, quando André Luiz, né, quer saber mais sobre isso, por causa da urgência do processo de desencarnação de Dimas, ele não dá mais explicações. Ele diz a André Luiz o seguinte: em momento oportuno, você vai saber mais sobre isso, né? E aí, esse momento oportuno ainda não chegou. O que nós temos a certeza é de que, na desencarnação, nós nunca estamos sós. Há a possibilidade da presença de entes queridos, né, desencarnados, que podem estar nos aguardando e auxiliando no processo de desligamento final. E nós temos a certeza que nós vamos estar sendo assistidos por uma equipe especializada. O mais importante é que nós entendamos dentro disso aí a essência de tudo isso. A essência é a seguinte: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Gente, isso está
na obra fundamental de Kardec, O Céu e o Inferno, no capítulo 1, item 8. Então, essa é a essência. O que define como vai acontecer todo esse processo, o que nós temos a certeza é que seremos assistidos, que existe uma equipe especializada nisso que vai nos ajudar, isso é via de regra, né? Mas como tudo isso vai acontecer, como todo esse processo, como que nós vamos passar por todo esse processo, vai depender da causa principal, que é o estado moral, o nosso estado moral, a nossa evolução moral ou não. Então, gente, procuremos sempre, em qualquer situação, nos melhorar. E agora, para terminar, tudo que a gente deu essa pincelada, tudo que a gente aprendeu um pouquinho hoje, nós vamos ver na prática, entre aspas. Eu não retirei a parte da oração do nosso irmão Dimas, porque a beleza das palavras dele é indescritível, o sentimento que ele passa nesse momento final de, vamos dizer assim, de vida dele. Gostaria de agradecer muito a presença de todos os amigos que partilharam comigo esse estudo muito importante, que a gente vivencia e que a gente tem que entender a importância de todo esse processo desencarnatório, porque nós temos a tendência de achar que quem morre é o outro, né? Quem desencarna é o outro, nunca somos nós. Mas eu encerro com uma lição muito interessante que o professor Herculano Pires nos traz no livro Educação para a Morte. Diz ele: sem uma tomada de consciência do sentido e do valor da morte, estaremos arriscados a continuar indefinidamente no círculo vicioso das vidas repetitivas e sem sentido. A vida só tem sentido quando serve de preparação para vidas melhores. Que nós, meus irmãos, saibamos nos preparar, que nós não fiquemos no círculo vicioso, que realmente nós façamos um esforço grande para nos tornarmos melhores. Gratidão e até o próximo capítulo. Muito obrigada pelo estudo de hoje. Gratidão sempre ao Cefec pela oportunidade que me dá de estudar e de partilhar isso com vocês. Muito obrigada.